Neste Jornal 2, João Pacheco Miranda, comentador do painel do jornal, ex-correspondente da RTP no Brasil e profundo conhecedor desta realidade. João, boa noite. Boa noite. O que é que pode significar esta ida de Lula para o governo em termos de opinião pública? É uma assunção de culpas? Olha, vamos por partes. Primeiro, a ida se confirmar, porque isto, a todos os momentos, há novas notícias do Brasil e as coisas atropelam-se umas às outras. Mas se confirmar, eu penso que isto é, sobretudo, uma fuga para a frente. É uma tentativa de salvar um governo que está em agonia e é uma tentativa, sobretudo, de reaproximar os parceiros da coligação. Ou seja, Lula da Silva, se entrar num cargo, julgo eu, de secretaria política, sobretudo um cargo político... Para ter alguma imunidade e ser julgado por um outro tribunal. Vamos passar já à parte do julgamento dele. Mas, em termos de governo, o que é que isto representa? Representa que eclipsa completamente Dilma Rousseff e passará a ser o principal articulador político do governo. E isto, aliás, o PT aposta tudo no ex-presidente Lula da Silva, enfim, no resquício de um prestígio que eventualmente terá ainda, para tentar salvar a coligação. Porque quando um barco está em vésperas de naufrágio, eu julgo que eu estive lá quase uma década, como sabes, e eu acho que nunca o governo chegou a este ponto de contestação. E, portanto, o que é que o PT pretende? O PT pretende que o PMDB não fuja desta responsabilidade coletiva de assumir o final de mandato de Dilma Rousseff. Realmente, com Lula, ele tentará reaproximar o PMDB, o que eu não acredito, porque há muita gente no PMDB, muitos dirigentes políticos que não querem ser associados a este caminho para o fim, que eu penso que é quase irreversível. Enfim, isto poderá haver umas panaceias a meio, mas a situação está tão tensa. As manifestações de domingo, também se falou da peça, foram as maiores que eu vi. Eu estive lá quase uma década, como sabes. Nunca vi realmente o governo chegar a este ponto de descrédito. São os pobres que Lula diz ter ajudado e que transformou numa nova classe média? São eu acho que os ricos que enriqueceram muito com a corrupção? Isso não podemos pôr em termos de ricos e pobres. Podemos pôr em termos de que o PT, de facto, se afastou das bandeiras iniciais da ética e da decência e está associado agora aos maiores casos de corrupção, que isto é todos os dias, incluindo o próprio ex-presidente Lula. Quer dizer, que ainda não foi, ninguém é culpado antes do julgamento, mas que ainda não foi, julgado, mas cujos indícios e é por isso que a investigação atingiu o ex-presidente, são muito fortes. Quer dizer, as pessoas à mulher de César não é preciso ser honesta, tem que parecer. E há indícios relacionados com o ex-presidente Lula e com a família do ex-presidente Lula, nomeadamente um filho, que é uma das maiores fortunas do Brasil, que são, de facto, pelo menos merecem, no mínimo, uma investigação acurada. Está a minar todo o sistema político. A minar todo o sistema político. Dizer que estamos perante um golpe de Estado liderado pela justiça, que não é sufragada pelo povo. O problema da esquerda no Brasil, aliás, como não acontece só no Brasil, é a reação clubística, porque querem ficar continuados agarrados ao poder e aos privilégios que isso dá. Ora, eu penso que até seria útil para o próprio PT se deixasse que este caminho fosse feito, porque eu acho que há dois aspectos que são importantes relevar. É que esta investigação, por um lado, é um choque. Porquê? Porque Lula, como também Obama, por exemplo, são duas personalidades que deram esperança ao mundo. Isto porquê? Porque as pessoas acreditam, ou acreditaram, que não só as pessoas mais ricas, ou mais beneficiadas, ou mais privilegiadas podem chegar ao poder, mas no caso concreto de Lula, o facto é que há agora suspeitas e indícios muito fortes de enriquecimento e que são, no mínimo, preocupantes. Porque, no fundo, o homem do povo acabou por cair nos pecados dos outros governantes. Exatamente, acabou por ser seduzido por aquilo pelas benesses que dá o poder. Não é por acaso, e terá que ser apurado, que na empresa que sustenta, por exemplo, as palestras do ex-presidente Lula da Silva, são todas associadas a esta Operação Lava Jato. Portanto, há tudo aqui um polvo, umas ligações perigosas que eu acho que tem que ser esclarecidas. Isto é para bem do próprio PT. E o Brasil pode implodir nesta guerra política? É uma economia que crescia e que agora... Sim, o Brasil está numa fase crítica e terrível em termos de economia, em termos sociais, em termos de segurança, em termos de contestação. O Brasil precisa de reaprender e readquirir esperança. Eu penso que isto terá também que haver responsabilidades de uma oposição credível e com propostas credíveis, mas terá que haver um outro caminho, ou a hipótese de um caminho alternativo, porque senão, de facto, o Brasil implode, não se sabe bem
com quais consequências, porque aquilo é uma situação, de facto, muito preocupante e uma situação que, neste momento, não só preocupa os brasileiros, mas preocupa toda a região. Aquilo, como sabes, é a maior potência da América do Sul. Pode contagiar uma série de países. E contagia uma série de países, com certeza, e é mau para os brasileiros. Eu tenho a maior das penas que isto esteja a acontecer no Brasil e que as coisas não sejam vistas de uma maneira positiva. E faltava a parte, só para terminar, a parte positiva de todo este processo. Se por um lado é um choque ver um Lula metido nestes casos, ou pelo menos suspeito destes casos, e por outro lado é muito bom, e isso dá esperança, que haja instituições como a Polícia Federal e um juiz como o Sérgio Moro, que conseguem de uma forma independente levar, ou pelo menos tentar levar à justiça qualquer brasileiro, independentemente do cargo que tenha desempenhado. Ou seja, a justiça é de facto para todos. Tem que ser assim, senão não há democracia, não há país que resista. João, obrigado por teres vindo a este Jornal 2. João Pacheco Miranda, do painel de comentadores do Jornal 2, ex-correspondente da RTP no Brasil.